Baruch Shem Kavod Maluto, Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shalom Alekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você que talvez esteja aqui pela primeira vez, nos dando a honra de sua participação. Você está aqui no canal Teshuvá Total e eu sou um dos professores aqui no canal, professor Raimson Correa, e que tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos, em particular no dia de quarta-feira, como hoje, a carta de Atos, Maisai Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto judaico. E disso não podemos fugir, afinal, caso contrário, perderemos realmente o que o texto traz para nós, no sentido de ensinar a respeito de como viver a Torá e como viveram a Torá nossos irmãos no período do primeiro século, que aprenderam com Yeshua a respeito da Torá e que assim viveram até os últimos dias de suas vidas. Tá bom? Então, que bom, meus amados irmãos, estava já com saudade, né, dos nossos encontros de quarta-feira, uma vez que ontem tivemos a honra de estudar com o nosso querido Moré Marcos Felipe no programa Momento do Hebraico. Parabéns a todos que realmente, todos os professores que se empenham na produção dos estudos, e tudo isso é feito com amor para compartilhar com você, tudo de forma gratuita. Após os estudos nós disponibilizamos os PDFs dos slides que são apresentados aqui no Telegram, que é o Telegram da Teshuvá Total, que é um local em que você não tem como fazer pergunta por ali, é só para a gente postar os PDFs, os materiais, e lá você pode baixar esses PDFs e, quem sabe, encadernar ou guardar em arquivo virtual mesmo no seu computador, como você quiser. Tudo de forma gratuita. Tá? Isso é um prazer para nós compartilhar com você. Quero também agradecer desde já a todos pelo incentivo, tá bom? Pelas felicitações, né? Na semana passada estive completando mais um ano de vida, pela graça do Eterno. Obrigado a todos pelas felicitações. E vamos seguindo adiante, né? Vamos seguindo em frente até onde o Eterno nos permitir estar aqui produzindo esses estudos e compartilhando com você e caminhando ao seu lado em Teshuvá, tá bom? Estamos no capítulo 6 desta maravilhosa carta de Atos, onde Lucas está descrevendo agora. Ele vai falar especificamente a respeito de Estevão, onde ele tem um destaque, pois o modo como Estevão praticava e ensinava a Torá era algo que chamava a atenção. Era algo que realmente recebeu da parte de Lucas um destaque na sua carta, escrita a Teófilo, e a gente começa a perceber a importância de Estevão dentre os Shalichim. Lembre-se que Estevão é um dos 7 que foram separados para auxiliar os Shalichim, os emissários, nas atividades do grupo, deste grande grupo que agora já havia crescido bastante. Eram muitos e não tinha mais como os 12 tomar conta de tudo isso. Então eles precisaram de pessoas para auxiliar nesse trabalho. E Estevão é um dos que foi indicado para compor os 7 e assim ajudar os 12. Tá bom? E Lucas registrou algo que aconteceu com Estevão e que é o assunto do nosso estudo agora, nessa noite, nessa quarta-feira. E eu convido você para lermos os textos e analisar o que realmente aconteceu ali e tirar lições disso para a nossa vida
que são relatos ali do século I, tá bom? Então, nos acompanhe, por favor. Eu acredito que o seu coração já está pronto, né, para lermos estes textos e aprendermos a respeito da palavra do Eterno, que é a Torá, sobre como ela estava sendo vivida nos tempos dos emissários. Diz assim, Atos capítulo 6, verso 9. Vai como e levantou-se Anashim, homens, Mibeit Hakneset, e levantou-se homens na casa da reunião. De forma literal, a rigor, é isso, tá? Beit, aqui ó, casa, Hakneset, da reunião, que aí eu coloquei aqui entre parênteses, sinagoga, tá certo? É uma sinagoga, uma casa de reunião, tá certo? Asher al-Shen Halivritinin, sobre o nome Os Libertos. Ela se chamava assim, Os Libertos. Yershev Verhakurnin Verhalexandrin Umin Binei Kilikia Veasia Veitevarhu in Stefanus. Consideraram os corintos e os alexandrinos e dos filhos da Sicília e Ásia, e discutiram com Estevão. Em primeiro lugar, nós temos aqui citado por Lucas uma sinagoga que se chamava Os Libertos. Então, muito provavelmente se tratava de Yehudim, judeus, que viviam de certa forma como escravos de guerra por ocasião do Império Romano, e que ao retornarem para Jerusalém confeccionaram, edificaram uma sinagoga, uma casa de reunião, e assim intitularam, pois é comum pessoas que, mesmo sendo de origens diferentes, de países diferentes inclusive, como é o caso aqui, eles eram uns de Corinto, outros de Alexandria, outros da Sicília, da Ásia, mas todos Yehudi, mas pelo fato de terem sido de locais diferentes, de terem passado por situações muito parecidas, isto é, de terem sido escravizados, então é muito comum essa união, essa cumplicidade entre eles. Mas a questão aqui, levantada por Lucas, é que no verso 9 ele apresenta no final do versículo que essas pessoas, este Yehudim, portanto irmãos de Estevão, discutiam com ele. Houve uma discussão ali. O texto não diz ao certo qual o assunto, o motivo da discussão. Porém, pelo fato de se tratar de uma sinagoga, obviamente, ou melhor, é bem provável que o assunto do momento seria a respeito da Torá, ou algo a respeito da forma como Estevão aprendeu com os Shalerrim, os emissários, que portanto aprenderam com Yeshua a respeito dela, e que isso chegou certamente num ponto de divergência, melhor dizendo, em relação à compreensão de alguns tópicos da Torá que não são citados aqui, tá certo? Então assim a gente vai caminhando na interpretação do texto da carta. Verso 10 diz assim: Velô e não yarlu lehashiv, e não resistiram e não eram capazes de voltar ou para voltar al divrei, sobre a palavra hakmato, sobre a palavra de sua sabedoria. Harmato vem de hormá. Então não era capaz de, como assim, de voltar sobre a palavra de sua sabedoria. Como assim? Isto é, não estavam conseguindo
fazer com que Estevão voltasse atrás aquilo que ele estava dizendo na sinagoga. Olha que interessante. Asher hibia lachen rucho, que seu mover derramava para eles. Tá? Talvez na sua versão em português do texto de Atos faz parecer que esse mover aqui, rucho, seu mover, olha só como é interessante no hebraico, porque aqui no hebraico já dá para perceber que o rucho, seu mover, não era o mover do Eterno, não era a ação do Eterno diretamente ali, mas era o ruach, o mover, a intenção, o que estava sendo realizado, mas pelo próprio Estevão, tá certo? No hebraico fica tudo mais claro, olha que incrível. Mas na versão em português, ainda que com todo esforço, e parabéns aos tradutores, né? Principalmente a João Ferreira de Almeida, que assim o fez, mas fica parecendo às vezes que é o mover do Eterno. Não é, não. Aqui é o próprio mover, isto é, a vontade, a realização, certo? O feito do próprio Estevão. Era o que ele estava falando. E diz aqui o texto de forma bem interessante, né? Que seu mover derramava para eles. Então, Estevão estava falando a respeito desse tópico que, repito, não é mencionado aqui na carta, mas que estava expondo para eles a respeito de um determinado tópico. E ninguém estava conseguindo resistir à posição, o modo como estava sendo colocado este assunto por parte de Estevão. Ninguém estava conseguindo resistir, sabe? Era um argumento tão forte, tão firme e tão baseado no Tanar, principalmente na Torá, que ninguém estava conseguindo ir contra, fazer ele voltar atrás. Verso 11. Vaiushvu, e permaneceram Anashim, os homens, Negdo, à sua frente, Asher, que Reiduhu, que testemunharam, Lemor, dizendo. Então olha só, então alguns homens se puseram à frente de Estevão e disseram assim: Chamanu, ouvimos. Olha aqui, você tem a palavra Shema, tá certo? Você que está estudando hebraico agora, ou que já acabou de iniciar, olha só, lembra do Shema Israel? Ouve Israel. Aqui, ó, as três letras, tá? A letra Shin, a letra Men e a letra Ain, formando a palavra Shema. Esse Nun e esse Vav do final aqui, com Shurek, né? Quer dizer nós. Então, Shema é ouvir e esse sufixo é nós. Portanto, nós ouvimos ou ouvimos. Então, nós ficaria implícito, dependendo da forma como você fosse traduzir. Tá certo? Então, o hebraico é muito incrível, tá? Você repara nos prefixos e sufixos, geralmente a expressão está bem no meio. Geralmente. Então, chamando, ouvimos, oto, ele, medaber, no caso ele, Estevão, no caso, medaber, falar, divrei gidofim, bemoshe, ubelurim. Ouvimos ele, Estevão, falar palavras de injúrias, infames, blasfemes, isto é, palavras de injúrias, palavras de ofensas, palavras como que rebaixando, denegrindo sobre Moshe e sobre Elohim. Isso é muito perigoso, porque nesse momento, olha só o que acontece. Pessoas que, pelo fato de não conseguirem resistir ou ser contra o que Estevão estava apresentando em uma discussão que houve ali naquela sinagoga,
E que, claro, ele estava ali, muito provavelmente frequentava aquele local. Então, quando aquelas pessoas já não conseguiam mais resistir o que ele estava falando, ser contra, argumentar, partiram para esse momento muito perigoso. É levantado uma acusação contra Estevão muito séria, porque segundo essas pessoas, ele estaria blasfemando, injuriando, falando mal, atribuindo má fama a Moshe. E quando se fala Moshe aqui, gente, dentro da palavra Moshe, você não faz ideia, talvez, do que eles estão falando aqui, tá? Então, nesse momento, você que já tem um certo tempo de caminho de Teshuvá, eu tenho plena certeza que você já sabe do que se trata. Aqui eu marquei a tradução e aqui há o texto em hebraico. Bemoshe. Sobre Moshe. Olha só. Quando se fala Moshe, estamos falando da Torá, bem como tudo aquilo que o povo Yehudi, o povo judeu, herdou de Moshe. Os costumes, tudo aquilo que o Eterno ensinou a Moshe e que Moshe, portanto, ensinou aos anciãos de Israel, certo? E que, portanto, chegou a este tempo, que é o século I, ok? A Torá e toda a literatura judaica que chegou até esse tempo está condensada, resumida numa única palavra, que é essa que eu marquei amarelo para você, ó, Moshe. Ah? Então você que está chegando agora, já fique ciente disso. Falou em Moshe, dependendo do contexto do momento, está se referindo à Torá, os costumes e tudo aquilo que é atribuído a Moshe, bem como que vem desde a época de Moshe. Tá bom? Então, voltando, eles estão acusando Estevão de falar contra, de falar com palavras injúrias contra Moshe, portanto, contra a Torá, contra os costumes, contra as tradições, contra tudo relativo ao povo de Israel. E mais, pior ainda, sobre Elohim. Sobre Elohim. E aí a gente fica aquela expectativa, mas será que isso é fato, é verdade ou não? Quem está narrando aqui é Lucas. Lucas sabe o que aconteceu ali. Tá? Então vamos lá. E deixo aqui desde já uma nota aqui. Quando alguém não consegue ouvir, não consegue resistir, não consegue ser contra, a primeira coisa que a pessoa faz, ou melhor, algumas pessoas fazem, é partir para a agressão, para partir para a arrogância. Tentar, de alguma forma, mesmo que aquilo não seja verdade, mas tentar de alguma forma denegrir a imagem daquela pessoa que está falando. Simplesmente pelo fato de não querer sair por baixo, como a gente diz, né? Para não querer sair diminuído dali. Mas vamos ler os textos seguintes para a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Verso 12. Vaioru et ha'an, e incitaram, agitaram o povo, estes que estavam sendo contra Estevão, Ve'et hazakni, e os anciãos, Ve'et hasofrim, e os escribas, né? Os soferim, os contadores, tá certo? Vai kumu, e se levantaram, alav, sobre ele, vai te pessurru, vai virru, Lifnei Hassanhedrin, e se levantaram sobre ele e o agarraram e o levaram diante do Sanhedrin. Que coisa, hein? Que coisa. Porque olha só a que ponto chegaram estas pessoas que estavam sendo contra o que Estevão estava falando,
a ponto de persuadir outros para, como a gente diz aqui, para engrossar o caldo, né? A gente diz aqui no norte, para formar mais pessoas contra Estevão. E essa é uma das características muito tristes de quem não aceita ouvir de alguém que está argumentando de forma correta e coerente conforme o Tanar. Nessa hora o orgulho sobe, a prepotência fala mais alto, e aí fica difícil, porque agora é Estevão contra muitos, porque muitos foram persuadidos a sair em favor daqueles que estavam sendo contra Estevão, ao ponto de o levarem ao Sanhedrin, tá certo? Para que o Sanhedrin julgasse a respeito do que deveria ser feito com Estevão. Verso 13 diz assim: Vaiushvu, e se assentaram. Olha só, gente, eu marquei aqui em vermelho para você. E se assentaram Edei Shaker, testemunhas falsas. Isso explica tudo. Testemunhas falsas. Olha só a que ponto chegou estas pessoas, estes Yehudim. E é triste falar isso, porque são todos irmãos, todos de um só povo. Tanto Estevão quanto aqueles que estavam levando Estevão diante do Sanhedrin levantaram testemunhas falsas. Gente, observa bem, porque aqui a gente está tratando da transgressão do nono pronunciamento do Eterno, tá? O nono pronunciamento do Eterno. Então, ao levar Estevão diante do Sanhedrin e levantar testemunhas falsas contra ele, para nós, que leitores, que observando o que está acontecendo, parece algo tão como quem diz assim: puxa, mas eles não perceberam que levantar a testemunha falsa é transgredir a Torá? E é algo que fácil você percebe. Alguém está mentindo, alguém está levantando um falso testemunho. Mas lembre-se, a arrogância, a prepotência, o orgulho cega o coração daquele que tem o coração, o seu ser fechado para o Eterno. A ambição, isso cega os olhos do ser humano. Continuando. E levantaram testemunhas falsas, Vaidurru, e testemunharam Lemor, dizendo: Haish Hazé, este homem, Lo Yerdal, não para de falar, Midaber, não para de falar, Gidufin al Hamakon Hakadosh, não para de falar injúrias, blasfêmias sobre este lugar. Estão se referindo ao templo, ao Beit HaMikdash. Hamakon Hakadosh Hazé, sobre este lugar santo. Ve'al HaTorah, e sobre a Torá. Que coisa, hein? Testemunhas falsas foram levantadas. E com toda certeza, essas falsas testemunhas contra Estevão não estavam sendo encurraladas de todo ao ponto de fazerem isso com medo de outra coisa. Não. Eles consentiram. Eles eram coniventes com o que estava acontecendo. E faziam isso sem o menor medo, sem a menor preocupação, como se nada fosse acontecer com eles. Olha que incrível, né? Estamos falando aqui de autoridade, gente. E não é porque só acontece com autoridade. Não. Com qualquer pessoa pode acontecer de se apresentar
diante dessa pessoa, repito, seja autoridade ou não na sociedade, oportunidade de ser uma testemunha falsa contra uma outra pessoa. Então, a prática da Torá, portanto, no nosso dia a dia, as situações aparecem para você colocar em prática, para todos nós colocarmos em prática. E quando uma oportunidade de ser uma falsa testemunha estiver diante de você, diante de nós, aproveite essa oportunidade para não ser uma falsa testemunha. E dessa forma, colocar em prática a Torá naquele momento, naquele instante, naquela oportunidade. Tá? Quando a gente menos espera, a oportunidade aparece diante da gente. Tais pessoas que testemunharam contra Estevão não aproveitaram a oportunidade para não ser falsas testemunhas. Aqui uma pequena ilustração para representar o texto que nós estamos lendo. E falando a respeito disso, a testemunha falsa, por isso, como a gente sempre diz aqui, leitura interpretada no seu contexto original. Sendo assim, vamos agora a um texto na Torá que fala justamente do que está acontecendo aqui contra Estevão, tá bom? Especificamente, um texto da Torá, como eu acabei de citar anteriormente, especificamente o 9º pronunciamento do Eterno, que está em Shmot, Êxodo, capítulo 20, verso 16, que diz assim: gente, aqui não é ninguém falando pelo Eterno nesse texto, é o próprio Eterno falando, portanto, é a palavra dele, tá? É a palavra dele, muito cuidado. E aí eu retomo aqui o que nós falamos desde a introdução aqui de Atos. Agora é o Eterno falando. Não é alguém escrevendo, inspirado pelo Eterno. Não, é o Eterno falando. Portanto, o que nós vamos ler agora é a palavra do Eterno. É o que saiu da boca dele, tá? É a instrução dele. Não confunda as coisas, tá bom? Então vamos voltar para o texto. E o Eterno falou do seu 9º pronunciamento no Sinai, quando ele falou, e 70 nações estavam diante dele, e todos ouviram em seus próprios idiomas. E o Eterno falou: Lo tane, não testifique, não fale, não diga, berreachá, contra seu próximo, et shaker, testemunho mentiroso. Não testifique, não fale, não diga contra seu próximo, testemunho mentiroso. Aí eu pergunto, nessa hora, este pronunciamento do Eterno na mente e principalmente no coração daqueles que testemunharam contra Estevão, essa fala do Eterno, onde é que estava? Não havia espaço no coração dessas pessoas para os pronunciamentos do Eterno. Pelo menos nesse momento aqui. Por quê? Seus corações estavam cheios de arrogância, prepotência, altivez de espírito. Isto é, a intenção de seus corações não estava voltado para o que o Eterno falou, portanto a sua palavra, mas para seus próprios interesses. E isso é muito preocupante, isso é muito ruim. Usar da covardia para diminuir o outro, mesmo que para isso comprometa a sua própria vida, a sua própria reputação. Certo? Então, o Eterno ele é bem direto no que ele falou. Não produzir falso testemunho. Dizer que a pessoa fez quando na verdade ela não fez. Dizer que ela não fez quando na verdade ela fez.
ser testemunha. Inclusive, essa situação a gente às vezes enxerga apenas como uma questão bíblica ou que aconteceu somente na época. Mas lembre-se, a palavra do Eterno é para todo sempre, Leolam. Então vamos trazer para os nossos dias. Isso se aplica em todas as áreas da sociedade. Como, por exemplo, você que talvez é um advogado, seja de defesa, seja de acusação, seja de que eu não tenho tanta propriedade para falar assim da área da advocacia, ok? Eu não tenho leitura nessa área, mas você que tem, você que está em Tchuvá, que está nos acompanhando aqui, certo? E que tem conhecimento dessa área, sabe do que eu estou falando. Tá? E até quem não tem leitura sabe do que eu estou falando. Tá bom? Então, muito cuidado com os casos que você defende ou quem sabe trabalha com esses casos, mesmo que caminhando na lei, ok? A Constituição, tudo aquilo que rege em termos de os direitos e deveres do cidadão, nunca, em momento algum, detalhe, seja você religioso ou não, não se trata de ser religioso aqui, tá? Os pronunciamentos do Eterno não são para os religiosos. Os pronunciamentos do Eterno são para o ser humano, para que o ser humano viva bem, em harmonia com o Eterno e com o seu próximo. Não tem nada a ver com religião aqui. Então, uma palavra para você agora, advogado, para você que é juiz, quem sabe, que a verdade seja o ponto mais alto daquilo que é realizado no seu serviço, nas suas atividades. E, obviamente, a verdade deve vir à tona sempre em todos os segmentos da sociedade. Trabalhe sempre com a verdade. Nunca levante falso testemunho contra uma pessoa, independente da situação. Seja sempre verdadeiro no seu modo de viver, naquilo que você diz. Não crie situações que, obviamente, não aconteceram. Não diga que aconteceu quando, na verdade, não aconteceu. Então, eu sei que são N situações, inclusive na área jurídica, né, para se trabalhar e que envolve esse tipo de situação. Portanto, é preciso ter muito equilíbrio, muito cuidado, certo? Para se realizar o serviço da forma correta, tá bom? Ao defender o seu cliente, seja sempre verdadeiro em tudo, tá bom? Mas talvez alguém diga, mas eu sou um advogado, mas eu não sou um religioso. E quem disse que as instruções do Eterno são para os religiosos? Repito, as instruções do Eterno é para o ser humano. A instrução do Eterno, a sua palavra, a sua Torá, é para o ser humano. Viver bem, em harmonia. Tá bom? Com justiça. Justiça essa que não foi feita com Estevão, que não está sendo feito aqui. A gente está fazendo a leitura, né? Portanto, isso é muito grave. Muito grave. Ainda sobre esse assunto, vamos agora analisar o que diz um texto nos escritos, portanto, em Mishlei, que faz parte dos escritos. Tá? Mishlei é Provérbios, capítulo 12, verso 19, que diz assim: Sifat Emet, um lábio verdadeiro, Tikum permanecerá Laad para sempre. Vead, enquanto Argia, por um momento, Lashon Shaker, a língua mentirosa. Olha só, um lábio verdadeiro permanecerá para sempre, enquanto apenas por um momento permanecerá a língua mentirosa. Apenas por um momento.
E de fato, se você reparar aqui no que registrou Lucas, eu pergunto a você, quais os nomes destas pessoas que foram testemunhas falsas contra Estevão? Quem são essas pessoas? E mais, a gente só sabe que existiram essas pessoas que arrumaram testemunhas falsas contra Estevão porque Lucas registrou. Porque se ele não tivesse registrado, nem estariam na história. E só está porque ele registrou. Entende? Agora, cadê o nome dessas pessoas? Quem são? O que foram? O que realizaram? Portanto, como escreveu o sábio Shlomo Hamelech, o rei Salomão, Mishlei, Provérbios, escreveu realmente de forma muito sábia isso. De fato, aquele que diz palavras verdadeiras permanece para sempre. É sempre uma pessoa lembrada, é sempre uma pessoa que tem a sua memória sempre estabelecida, não é esquecida, tá? Pelas futuras gerações. A exemplo, por exemplo, seus antepassados, seus avós, seus bisavós, ou seus parentes, de forma geral, que foram pessoas de palavras verdadeiras, pessoas honestas. A história deles é contada por você, pelos seus familiares, para a nova geração que aqui está. Eu tenho certeza disso. Tá? E aí você conta histórias, ocorridos, né, que envolveram seus antepassados. O nome deles é citado sempre, é sempre lembrado. É isso que a Provérbio diz. Um lábio verdadeiro permanece para sempre. Mas uma língua mentirosa, que dá falso testemunho, é só por um momento. É só naquele instante em que a pessoa está viva, né? Todo mundo lembra daquela pessoa. Depois que essa pessoa morre, cai no esquecimento. Sua história é esquecida. Ninguém mais lembra, ninguém mais faz citação. A sua história é completamente apagada da história, da linha do tempo. Ninguém mais lembra. Porque não tem utilidade. Não faz sentido ficar citando aquela pessoa que só falava mentiras, que só dava testemunho falso. Não é interessante trazer à tona, a não ser que sirva de contra-exemplo, mas até para servir de contra-exemplo é complicado. Basta ensinar para as novas gerações. Não dê falso testemunho. Entendeu? Então, da mesma forma, essas pessoas, repito, da época de Estevão, os seus acusadores, onde estão eles? Cadê a memória deles? Se foi assim como um vento que sopra, assim como algo que passa, né? Algo que evapora. Entendeu? Então é muito triste quando chega a esse ponto, a história de uma pessoa, ao ponto de ser totalmente esquecida, nunca mais foi lembrado. Não há registro algum dessas pessoas. Mas que, ao contrário disso, possamos, você e eu, todos nós que caminhamos em Teshuvá, sempre dizer palavras verdadeiras, para que a nossa história, não que traga fama para nós, não é isso, mas para que as suas palavras de verdade e que, portanto, são baseadas na Torá, permaneçam para sempre, ajudando as futuras gerações a seguir as instruções do Eterno. É isso. Não se trata de querer fama, de ter um quadro seu lá para as pessoas ficarem... Não necessariamente, não é isso. Por uma questão de memória, né, da família, ter um quadro da pessoa, ok, né, isso é de família. Mas eu me refiro à essência do ensino que sai dos lábios desta pessoa, desta família, e que fica por gerações. As lições que ficam, né, as instruções. E que não necessariamente são pessoas de grande instrução acadêmica, né? Quem sabe nunca sentaram num banco de uma escola, contudo, pessoas honestas, sábias, que disseram, nas suas épocas, que disseram a verdade
pessoas de coração, verdadeiras, e que, portanto, estão até hoje na memória de suas famílias e perdurarão para sempre a sua memória. Tá? E voltando para o texto de Atos, depois de analisarmos esses textos para verificar o que a Escritura, o que o Tanar diz a respeito, como nós já vimos, o nono pronunciamento, a palavra do Eterno na Torá, dizendo para nós não testificarmos, não dizer contra o nosso próximo testemunho mentiroso, e Mishlei, Provérbios capítulo 12, verso 19, dizendo que o lábio verdadeiro permanece para sempre e a língua mentirosa é só por um momento. Não tem história, não tem legado algum. Quando a gente volta para o texto, que agora é o verso 14, olha o que a gente vai encontrar. Eles continuam, a acusação continua dos opositores de Estevão, que chamando, pois ouvimos, aqui de novo a expressão, pois ouvimos, ele, Omer, dizer que Yeshua, Hanatseri, o Nazareno, ele, Yaharos et Hamakom, que ele destruirá, ele derrubará este lugar, Hazé, né? Hazé, Hamakom Hazé, este lugar, Veyamir et Harukim, Asher Natan Lanu Moshe. E mudará os estatutos que Moshe, aí aqui eu coloquei entre parênteses a Torá, como eu comentei anteriormente. Então olha a acusação, que Estevão estava ensinando que Yeshua havia dito que ele, Yeshua, destruiria este lugar, isto é, o Beit HaMikdash, o templo, e que mudaria os estatutos que Moshe deu para eles, no caso, como diz o texto, deu para nós. Muito grave. A mesma acusação, só que agora de uma forma mais ampliada, digamos assim, está sendo apresentada diante do Sanhedrin, de novo, por parte das falsas testemunhas. Mas olha que essa má compreensão por parte desses acusadores, porque quando Estevão, o texto não mostra o que Estevão realmente dizia, mas a forma como eles interpretaram a fala de Estevão e agora estão apresentando diante do Sanhedrin, como nós temos aqui, que Yeshua destruiria este lugar. Bem, duas coisas. Quando certa vez Yeshua, ao saírem do Beit HaMikdash juntamente com seus talmidim, com seus discípulos, certa vez falou que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E de fato, no ano 70 da Era Comum, o general Tito invadiu Jerusalém e conseguiu, depois de muito tempo, derrubar o Beit HaMikdash, tocou fogo em Jerusalém e realmente foi grande a desolação. A que tanto falava, né, os profetas, em que a desolação chegou de fato, né? A abominação da desolação. Foi um dia realmente em que não foi possível impedir que aquilo acontecesse. Afinal, o castigo por parte do Eterno veio contra, principalmente, a liderança da época, que transformou realmente o Beit HaMikdash em algo profano, pois já estava acontecendo ali coisas totalmente contrárias ou diferentes daquilo que o Eterno havia dado para que se realizasse ali. Então era sobre isso que Yeshua estava falando, sobre que o templo seria destruído, né? E além disso,
um outro momento em que ele se refere ao seu próprio corpo, que seria morto, porém, 3 dias após, o Eterno o ressuscitaria, traria novamente a vida. Isso é um sinal muito interessante, a ressurreição de Yeshua por parte do Eterno, tá certo? É importante falar isso, inclusive, porque muita gente acha que Yeshua ressuscitou sozinho, como se ele auto-ressuscitasse. Muito cuidado, meu irmão, tá? Então, quem ressuscitou Yeshua foi o Eterno. O Eterno. Porque a vida pertence ao Eterno. Ah, irmão Raimes, mas então, por que então certa vez Yeshua disse ser o caminho, a verdade e a vida? Tá certo. Ok, tá tudo certo. Porque Yeshua está se referindo a Torá, que ele estava ensinando. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, a Torá que ele estava ensinando é o caminho para se chegar ao Eterno, é a verdade e é a vida. Você quer ter vida? Você quer ter vida, quer viver bem, quer ser feliz, quer estar em contato com o Eterno? Então viva a Torá da melhor maneira possível, como o nosso Mashiach nos ensina a vivê-la. Entendeu? Então esse eu, calma lá, você tem que entender do que ele está falando, tá bom? Caso contrário, Avodat Zarah, idolatria, acaba acontecendo por parte de algumas pessoas em relação a nosso Mashiach e Yeshua. Entendeu? A gente está indo com bastante calma, ponto a ponto, e eu falo assim de uma maneira bem passo a passo, para você entender como a gente vai caminhando nos textos, tá bom? Eu não sei o quão apegado à forma como você talvez via as palavras do nosso Mashiach Yeshua, mas é preciso que você pare um pouco, pense a respeito e analise com muita calma, tá certo? Ok? Então, voltando, quando nas palavras de Yeshua, e que portanto estavam sendo ensinadas por Estevão e bem como todos os emissários, porém por parte de alguns não foi compreendida da forma como realmente deveria ser. Por isso pegaram essas palavras e trouxeram como motivo de acusação contra Estevão, dizendo inclusive que Yeshua mudaria os estatutos, os Hukim, mudaria os Hukim. Isso é muito grave, gente, tá? Mas, ao contrário disso, isto é, Yeshua não veio para mudar os Hukim, não veio para mudar a Torá. Ele não veio trazer uma outra Torá. E agora eu peço para você prestar bastante atenção, tá? Yeshua não veio trazer uma outra Torá além daquela que o Eterno deu no Sinai. Não. Ele veio trazer justamente aquilo que realmente é a Torá. É essa Torá do Sinai, é essa mesma. Tá? A percepção dela, como ela realmente é, que vem do coração do Eterno, e que, portanto, naquela época soava de forma estranha a forma como Yeshua apresentava, e que em alguns momentos parecia ir de contra alguns costumes da época, mas que na verdade é a essência da Torá. Olha só. Tanto é que nos escritos nazarenos, especificamente na carta de Matitiahu, Mateus, capítulo 5, verso 17, diz assim: palavras do nosso Mashiach Yeshua. Al tachvu ki vati lerfer hatorá. Não pensem que vim abolir a Torá ou Haneviim, ou os profetas. Lo
lehafer in lemalot. Não para abolir eu vim, mas para planificá-los. Como assim planificá-los? Para engrandecê-los, para mostrar a essência da Torá e dos profetas. Isso sim é a Torá. Entendeu? Parece que é algo novo, né? É óbvio, porque se você enxergar a Torá de uma perspectiva e chega Yeshua e diz para você uma nova perspectiva a respeito daquele mesmo assunto e que, por sinal, é a forma essencial para você, no seu referencial, parece novo. Mas, na verdade, é a Torá como ela realmente é. Entende? Então, o que parece novo é justamente esse novo. Yeshua, ele, nas palavras dos acusadores, né, das falsas testemunhas contra Estevão, que Yeshua queria mudar. Não é mudar, não. De certa forma, entenda, parece que é uma mudança, só que o que eles chamam de mudança é, na verdade, a forma como se enxerga a Torá. Entendeu? É a forma. Se você só tem uma e que, por sinal, está talvez não exatamente como o Eterno quer que ela seja vivida, então você só tem aquela forma. Então quando vem Yeshua e diz a forma no singular, então você diz, olha, uma nova forma. Não, não é nova, é a forma. Entendeu? É isso. Parece, eu lembro de alguns irmãos nossos, né, que às vezes comentam no chat, às vezes no comentário do vídeo também. Às vezes diz assim, puxa, irmão, essa nova forma de enxergar a Bíblia, eu não tinha percebido. Mas não é uma nova, talvez você chama de nova forma porque você só tinha uma forma de olhar, né? Então, na hora em que você começa o caminho de Teshuvá, que você percebe a importância da Torá, o que é a Torá, que é a palavra do Eterno, os profetas, os escritos nazarenos, cada um no seu lugar, cada um com a sua importância e essa completude que é. Então você diz, olha essa nova forma de ver. É óbvio que você chama de nova, porque você só tinha uma forma, então quando vem outra você acha que é nova. Só que na verdade que você acha que é uma nova forma, na verdade é a forma. E não é porque eu que estou falando aqui não, meu irmão, tá? Isso é algo do Eterno, não tem nada a ver com o irmão Raimes, não é o Moré Felipe, o Moré Daniel, o Moré Márcia, o Moré Deise, o Moré Renato de Prísio, ok? Todos nós e muitas outras pessoas em muitos outros canais somos até então instrumentos do Eterno. Eu digo até então porque eu não sei até quando nós vamos viver, né? Mas somos todos instrumentos do Eterno, nas mãos do Eterno, para compartilhar com você, meu irmão, o que o Eterno tem nos ensinado e que, portanto, a gente vive no nosso dia a dia. Entendeu? Mas toda honra, toda glória seja dada ao Eterno, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, aquele que nos presenteou com a sua palavra, tá bom? Eu espero que esteja dando para você entender, meu irmão, tá certo? As palavras, voltando aqui para o texto, as palavras de Yeshua e que estavam sendo ensinadas por Estevão e que, portanto, aprendeu com os Shalichim, os emissários, foi mal interpretada por aqueles que estavam sendo testemunhas falsas contra ele. Tá? Não tem um sentido o que eles estavam dizendo, pois o próprio Yeshua, como nós estamos apresentando aqui no Sefer Matitiahu, no livro de Matitiahu, capítulo 5, verso 17, Yeshua não veio para abolir a Torá, não. Alguns, inclusive, na nossa geração, acham que Yeshua obedeceu a Torá para que nós hoje não precisássemos obedecer. Erro. Não. Muito pelo contrário. Ele obedeceu da forma
como realmente deve ser para nos dar o exemplo de como ela deve ser obedecida. Tá? Então, muito cuidado. Quem por aí está querendo não viver as palavras do Eterno, portanto a Torá, e que fica tentando torcer textos para validar o seu pensamento, meu querido, preste bem atenção. Se você não quer obedecer a palavra do Eterno, a Torá, é só não obedecer. Pronto. Não mexa no texto, não. Deixa ele lá com a sua interpretação, que é com o seu contexto próprio, tá? Não fique tentando manipular texto, não, tá? Não fique tentando trazer para uma forma, não é? Aí fica procurando tipos de tradução que se adequem àquilo que a pessoa acha que é, e aí começa, né, os absurdos. E aí começam a escrever livros e publicam, inclusive está em algumas editoras tais pensamentos, tá bom? Mas é muito melhor você ter diante de você, na sua vida, em nossa vida, a palavra do Eterno. É simples, gente, é muito simples, tá? Servir ao Eterno é muito simples. São os seus pronunciamentos, tá certo? Que ele falou no Sinai. E ao longo da Torá, o Eterno vai explicar isso em detalhes, é o desenvolvimento dos 10 pronunciamentos que ele fez, tá bom? É isso. Voltando aqui para o texto, então que fique muito bem claro isso, tá? Yeshua, nosso Mashiach, não veio abolir a Torá de modo algum, tá bom? Verso 15. E aqui a gente vai concluir no verso 15 o capítulo 6. Tá? Diz assim, verso 15. Vayasimu kol hayushvim, e colocaram todos assentados Basanhedrin, no Sanhedrin, e colocaram todos os assentados no Sanhedrin, no Sinédrio, et einan, seus olhos, bo, sobre ele ou nele, vairu et panav, kefnei malach Elohim. Então olha só, de novo, e colocaram todos os assentados no Sanhedrin, no Sinédrio, seus olhos nele sobre Estevão, e viram sua face como a face de um mensageiro de Elohim. Malach Elohim, mensageiro de Elohim. Como assim, né? Aqui uma pequena ilustração, certo? Como se fosse aqui Estevão e aqui os seus acusadores apontando para ele, né? Como assim? Quando olharam para ele, o seu rosto parecia a face de um mensageiro de Elohim. Incrível. Eu peguei aqui, eu marquei acho que é lilás aqui essa cor, né? Eu não sou muito bem de o nome das cores, né? Mas eu acho que é lilás isso aqui. A irmã Lena que sabe mais de cores aí. Ela que pinta belos quadros aí. Parabéns, irmã Lena. Ó, eu peguei aqui essa expressão Malach Elohim e coloquei aqui ao lado, ó, que significa, né? Eu coloquei Meler, né? Que é a raiz Meler, Malach Elohim, mensageiro de Elohim. Se nós pegarmos aqui os valores correspondentes a cada uma das letras que constituem a expressão Meler, Malach Elohim, eu falei Meler, foi? Não, eu tenho que consertar aqui, tá errado. Eu vou consertar agora, porque senão eu vou esquecer, eu já sei disso. Não é Meler, é Malach. Pronto. Agora sim. Malach Elohim, mensageiro de Elohim. Vamos lá. Agora sim. Malach Elohim. Somando os valores correspondentes a cada uma das letras que constituem a expressão Malach Elohim, mensageiro de Elohim, nós temos o valor 177. Esse é o valor numérico dessa expressão, Malach Elohim,
mensageiro de Elohim. Nós temos também uma palavra que é dada como nome, inclusive, no Tanar, que é a palavra Kemuel, que significa erguido pelo Eterno, tá? Que somando os valores numéricos correspondentes a cada uma das letras, nós temos o valor 177. Portanto, o valor numérico da palavra Kemuel, certo? Lembrando que Kemuel, ele é filho de Hanor com Milca, né? É citado no Tanar. Pelo fato de terem o mesmo valor numérico, então significa que estas duas expressões, elas têm uma equivalência. E qual é a equivalência disso e que tem a ver com o assunto do verso 15? Por que Estevão eles viram nele o seu rosto como um mensageiro de Elohim? Aqui a palavra Kemuel, erguido pelo Eterno, associado a mensageiro de Elohim, significa associado a Estevão que de fato lembra que ele é parte dos 7 que foram separados para ajudar os shalichim, os emissários. Ou seja, foi o próprio Eterno quem ergueu Estevão para ser seu mensageiro, tá? Para levar essa bessorá, essa boa notícia, essa boa nova, que é a forma de enxergar e praticar a Torá na sua geração. E que, portanto, ele fez da melhor maneira possível. Entendeu? Por isso, olha só que incrível. Por isso, eles viram nele um mensageiro de Elohim. Porque foi o próprio Eterno, repetindo, que o ergueu, que o levantou para ser mensageiro do Eterno. Tá? E as pessoas ali naquela sinagoga e que não resistiram às palavras que saíam da boca de Estevão, obviamente a respeito da Torá, pela perspectiva de Yeshua, dessa forma tão elevada de conceber, de entender, de praticar a Torá, então perceberam nele essa diferença. Então que da mesma forma, você e eu possamos, no nosso modo de viver e de praticar a Torá, possamos ser mensageiros do Eterno. Não que você vai bater necessariamente de porta em porta para levar a Torá. Não necessariamente. Porque as oportunidades para você fazer isso estão no seu dia a dia, nos momentos oportunos, com sabedoria, com ética, sem ser enjoado, sem ser uma pessoa intrometida, sem ser uma pessoa inconveniente. Mas no momento certo, na hora certa, nas oportunidades certas, elas estarão diante de você. E você vai ter a chance de falar do Eterno, da sua Torá, da maravilha que é servi-lo dessa forma tão elevada como nos ensinou nosso Mashiach Yeshua. E eu quero aqui agradecer a todos os irmãos, a todos vocês que nos prestigiaram com a sua participação aqui neste estudo, que a gente se empenha sempre em fazer o nosso melhor. Sabemos que sempre podemos melhorar, né? Tá bom? E dessa forma, agradecendo ao Eterno todos os dias por Ele, conforme a sua graça, a sua misericórdia, nos dar a oportunidade de compartilhar com você o que o Eterno tem nos ensinado. Tá bom? Então eu deixo com você o meu, como eu sempre digo, né? No final, o meu Todarabá. Muito obrigado por tudo. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Sempre, sempre. Tá certo? Tenham todos uma excelente noite. Laila Tov, uma boa noite. E não percam amanhã o programa Um Pedacinho da Torá, com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio. Ele que, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, estará apresentando
este grande programa, tá? Às 19 horas, horário de Brasília. Provavelmente deve chegar para você uma notificação do YouTube a respeito do estudo que ele vai realizar, Imite-se Hashem, se o Eterno permitir, né? Que é a respeito da porção Korah, que é do próximo Shabat. Tá bom? Ontem tivemos a honra de estudar com o nosso querido moré Marcos Felipe, no Momento do Hebraico, diretamente de Feira de Santana, Bahia, às 19 horas, toda terça-feira, o Momento do Hebraico, tá bom? E que possamos caminhar assim, firmes no Eterno, a cada dia, e dessa forma, confiando na Torá, praticando ela com todo o amor, com todo o carinho. Tá bom, meus irmãos? Então, Imite-se Hashem, se o Eterno permitir, na próxima quarta-feira, iremos iniciar o capítulo 7 de Maasei Hashlichim, de Atos dos Emissários, tá bom? E dessa forma, dando sequência, ao total são 28 capítulos da Carta de Atos. Então eu só vou liberar o PDF depois que eu compilar todos os 28 capítulos em um único PDF. Aí eu vou disponibilizar no Telegram, ou Telegram, não sei como é que pronuncia. Tá bom, meus irmãos? Ok, então eu deixo você com esta maravilhosa dupla chamada Haparvarim, os Suburbanos, com a música Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem, que narra aí a vida realmente nada fácil dos pastores ali, que levam as ovelhas que na maioria das vezes não são suas, pertencem a outro dono, e que ao longo da noite, que é a hora mais difícil, ele tem que realmente mantê-las calmas diante do uivo dos chacais que ao derredor delas tentam tragar uma, mas ele mantém-se acordado, vigilante para proteger todas elas, né? Assim era a vida de David HaMelech, bem como de todos os pastores que ali viviam, e até hoje, né, tem esse trabalho na terra de Israel e também em outros países, né? Bom, então com vocês, Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem. Muito obrigado a todos, que o Eterno vos abençoe. Laila Tov, Lerik Traot. בסוף הדרך, אל תחכי עד רד הדרך